Bíblia tem. Irei falar com o Papai do Céu, que Ele é tudo pra mim, amém. Amém, amém. Apocalipse Kids, episódio 1, A Ilha do Medo. Esse é o nosso novo amigo, Professor Gamaliel. Ele vai estar conosco nessa nova temporada, ajudando nas histórias do Apocalipse Kids. Adivinha quem é esse? Esse é João, o último dos 12 discípulos de Jesus. João foi obediente a Jesus até o fim. E quem é obediente a Jesus ganha um prêmio, você sabia? Ganha a vida eterna. Depois que prenderam João, levaram ele para uma ilha chamada Patmos. Ele ficou sozinho lá. Ai, que medo! Ficar sozinho numa ilha. Você teria coragem de ficar sozinho numa ilha? Deve ser estranho. Olhar para um lado, olhar para o outro e não ver ninguém. Nessa ilha tem cobras, lagartos, escorpiões e outros bichos perigosos. Será que João tinha uma túnica para proteger do frio à noite? Uma lamparina para acender quando tudo estivesse escuro? Uma taça ou um copo para beber água? Será que João levou uma rede para pescar peixinhos? Uma faca para cortar frutos? O que nós temos certeza é que João levou uma pena para escrever. Naquele tempo, usava uma pena de uma ave grande, molhava a ponta com tinta e escrevia nos pergaminhos. Mas vamos imaginar que João tinha tudo isso. Afinal de contas, quando ele foi levado para aquela ilha, os guardas o deixaram lá com alguns pertences dentro de baús. E foram embora e deixaram João sozinho. Então ele arrastou aqueles baús para dentro de uma caverna para se proteger da chuva, do vento, do frio e de animais perigosos. Olha a cobra aí. Nossa, e pelo jeito ela está perto da caverna do João. Para João se alimentar, possivelmente ele teve que levar uma rede para pescar. Para aquecer do frio, ele teve que pegar lenha e acender um fogo, porque a noite nessa ilha é muito, muito frio mesmo. Então, João preparava a sua alimentação. Peixe assado. Quem já comeu peixe assado? Durante a noite, acontecia tempestades, trovões, o mar ficava agitado. O vento uiva e a água bate forte nas pedras. Aquela tempestade parece que ia durar a noite toda. João está com medo, sozinho naquele lugar. Então, de repente, no fundo da caverna, ele ouve um barulho. Será que é algum bicho que está escondido lá? João então vai conferir. Ele se aproxima. Mas ele está cansado. Então ele deita e vai dormir. E quando ele começa a dormir, ele tem um sonho. Um sonho de que ele está chegando no céu. E ele vê uma luz e ouve uma voz dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreva minhas palavras no livro sagrado, para que todos saibam que a grande guerra entre o bem e o mal é uma batalha entre Deus, o Criador de tudo, e o dragão, a antiga serpente. A Igreja de Deus foi o tempo todo, ao longo da história, perseguida pelo dragão. Ele quer acabar com ela, mas não vai conseguir, porque Jesus não vai deixar. Essa é a lamparina. Venham conhecer a lamparina, venham. Antigamente todos queriam ter uma lamparina para levar luz na escuridão. E assim é a palavra de Deus. Quando conhecemos a mensagem do Evangelho,
é como uma lamparina que leva luz para a escuridão. Quem conhece o vagalume? O vagalume pisca e leva luz para a escuridão, sabia? Tem até uma música para a gente aprender. Vamos lá! A noite é escura e não dá pra enxergar a direção do caminho a seguir. Um passo em falso pode me levar longe da trilha que vai para o lar. Mas de repente eu vejo então pequenas luzes na escuridão. São vagalumes piscando pra mim, iluminando o caminho a seguir. Muitos perdidos estão por aí, tentando ver uma luz pra seguir. Essa é a chance que temos então, ser vagalumes na escuridão. Quem tem a luz de Jesus no viver, não pode o brilho de Deus esconder. Muitas pessoas irão para o céu ao ver a luz de Jesus em você. Muitas pessoas irão para o céu ao ver a luz de Jesus em você. Em você. O professor Sabidinho, o cachorrinho Chocolate e o seu novo amigo Gamaliel estão viajando para um lugar onde há crianças aguardando para ouvir histórias da Bíblia, as histórias do Apocalipse. Oi, crianças! Eu sou o Gamaliel. Tudo bem com vocês? Hoje enviei uma mensagem para seus pais. Sabiam? Antigamente, mensagem era correspondência e demorava muito tempo para chegar ao seu destino final. Correspondência? O que é isso? Samuca, correspondência é conversar com outras pessoas através de cartas. O que é carta? Vamos fazer o seguinte: João, o escritor do Apocalipse, escreveu cartas a 7 igrejas, e entre essas 7 igrejas estava a igreja de Esmirna, que significa bom perfume. Esmirna foi uma igreja fiel ao Senhor Jesus. Antigamente, as cartas eram escritas e logo após seladas para serem enviadas. Os mensageiros levavam essas cartas a pé ou a cavalo. Viajavam longas distâncias para entregá-las. Passavam por desertos, florestas, lugares perigosos que tinham animais selvagens que poderiam atacá-los. Mas eles eram destemidos. Viajavam à noite, durante o dia, com sol quente, com chuva, para chegar ao seu destino e levar a carta com segurança. Esse mensageiro acaba de chegar na cidade de Esmirna. Agora ele vai procurar a igreja para entregar a carta que Deus enviou através de João.
Graça e paz, o Senhor é convosco. Quem é você? Eu sou um mensageiro e trago uma carta da parte de Deus para a igreja de Esmirna. É aqui mesmo. Você veio ao lugar certo. Aqui se reúne a igreja de Esmirna. Enquanto aquela moça ainda falava, o mensageiro montou em seu cavalo e voltou pelo mesmo caminho que veio. Então ela fechou a porta e leu a carta diante da igreja que se reunia naquela casa. Nesse tempo, a igreja se reunia só em casas. E ela leu essa mensagem. A mensagem de Jesus, aquele que é o primeiro e o último. Ele é o eterno. Jesus morreu por nós e ressuscitou. Ele venceu a morte e nos diz: eu sei que vocês estão sofrendo. Vocês pensam que são pobres, mas são ricos. Vocês são perseguidos, enganados e até presos. Mas não se esqueçam, eu estou com vocês o tempo todo. Não temam a morte, sejam fiéis que no final vão receber o grande troféu da vida eterna. Pessoas se levantam e manifestam o desejo de falar sobre Jesus, de pregar o evangelho. E era proibido pertencer a uma igreja. Então, enquanto eles estavam animados, alguém disse que a polícia tinha chegado. Arrombaram a porta. E o chefe da polícia chegou e foi lá para a frente da igreja. Enquanto as pessoas estavam lá fora pedindo para prender os cristãos, o chefe deu ordem de prisão para todos. Naquele momento, todos não tiveram nenhuma chance. Estavam todos condenados à prisão. Ele leu a sentença. Por eles amarem a Jesus, seriam presos. E você? Quer ser um seguidor de Jesus também? O que aprendemos com a igreja de Esmirna é: quem segue Jesus deve estar preparado para tudo. Porque quem é de Jesus não tem medo do inimigo. No próximo episódio, vamos aprender sobre os selados. Não perca! Novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo vou ver, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou. Enquanto João continua escrevendo o Apocalipse, o dragão sobrevoa a caverna. Mas João não para. O mundo está uma confusão. Jesus então se levanta do seu trono e fala para os anjos: vão, está chegando a hora. E os anjos voam em direção à terra. A porta da graça está se fechando. O tempo está no fim. Está chegando a hora de Jesus voltar. Uma família que obedece a Deus e aguarda a volta de Jesus está em sua casa, passando por dificuldades. Ligam o rádio para ouvir as notícias. O mundo está um caos. E atenção, notícia de última hora. Decreto global estabelece o domingo como Dia Mundial da Família. Todo o comércio será fechado, só funcionando o essencial. Agora, o domingo será um dia especial para o mundo todo. Portanto, quem não obedecer esse decreto pode ser preso. Repito, pode ser preso. Ah, deve ser a filha da nossa vizinha que está doente. Veio buscar um remédio. Vou atender. Aqui está o remédio. Estamos em oração por sua mamãe e mais tarde vamos na sua casa fazer uma visita. Peça sua mamãe para ler Deuteronômio 6 na Bíblia. Volte rápido para casa. As pessoas estão apavoradas, desesperadas. O pânico e o medo estão tomando conta de todos. Atenção! Pronunciamento do governador sobre o decreto dominical. A ordem é para fechar tudo no domingo, só funcionando o essencial.
Fazendo assim, vamos diminuir a emissão de gases na atmosfera. O dragão, a besta do Apocalipse, está feliz, porque a fome, a peste, a guerra, as dores estão trazendo muito sofrimento para os seres humanos. Volta logo, Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Querido, veja bem, recebi um comunicado da escola das crianças. Sabe que dizia que todas as provas agora serão no sábado e todos os alunos serão obrigados a fazer. Tem algo muito estranho acontecendo no mundo. As empresas estão forçando as pessoas a trabalharem no sábado e proibindo de trabalhar no domingo. Tem cabimento? E tem vários irmãos e irmãs da igreja que até perderam o emprego porque se negaram a trabalhar no sábado. Pai, o que vamos fazer? Descansar no sábado ou no domingo? A Bíblia assim nos diz: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 12 a 20. Atenção! Se você souber de algum guardador do sábado, ligue imediatamente para a polícia. Ei, vizinho, vocês vão continuar guardando o sábado mesmo depois de tudo que está acontecendo? O planeta está em crise por causa de vocês. Vou ligar para a polícia. E agora, pai, a gente não pode mais sair de casa. Deus proverá, meu filho. Ele está cuidando de tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossa, quem será essa hora? Mas já são quase 11 da noite. A porta está iluminada. Vejam, vestes brilhantes, brancas como a neve. E tem uma para cada um de nós. O que aconteceu? Tem algo diferente com a gente. Olhem, as duas tábuas da lei de Deus estão estampadas no céu para o mundo inteiro ver. Que legal! Isso é uma trombeta? Não, Natan. O nome desse instrumento é trompete. Eu achei que fosse uma trombeta igual do Apocalipse. Aquelas trombetas do Apocalipse têm outro som. Você quer conhecer a história das trombetas do Apocalipse? Sim, quero muito! No Apocalipse, é revelado para João que bem perto da volta de Jesus, 7 trombetas serão tocadas por anjos. Quando o anjo toca a primeira trombeta e começa uma chuva de pedras misturada com fogo e sangue, logo isso atinge a terra. Essas pedras de fogo queimam muitas árvores e plantas. Sabe o que essas árvores e plantas simbolizam? São os falsos adoradores que falam de Deus, mas não o conhecem de verdade. Dizem ser o povo de Deus, mas só da boca para fora. A Bíblia fala que esse povo honra o Senhor só com os lábios, mas o seu coração está muito distante de Deus. Lá em Isaías 29:13 fala: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios,
enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por eles mesmos. Quando a segunda trombeta foi tocada, uma grande montanha com fogo virando sangue é jogada no mar, e muitos peixes morrem, barcos afundam. Na profecia, montanha significa um povo poderoso. O fogo significa destruição. O mar significa todas as nações, os povos da terra. E o sangue significa guerra, conflito. Quando a terceira trombeta toca, cai uma grande estrela de fogo sobre os rios e fontes de águas, e elas se tornam amargas. Essa estrela se chama absinto. E aí, Chocolate? Essa água está amarga? A água amarga significa que a palavra de Deus, que fala de Jesus, a água da vida, foi e está sendo usada para enganar as pessoas, e isso Deus não gosta. Quando a quarta trombeta toca, o sol, a lua e muitas estrelas se apagam. Fica tudo escuro. Cadê todo mundo? Oi, pessoal. Desculpe, encostei num apagador aqui sem querer e ficou tudo escuro. Essa escuridão significa que muita gente se afastou de Deus e se perdeu nas trevas do pecado. A quinta trombeta fala de uma estrela caída na terra com uma chave do abismo. Isso significa as religiões falsas que enganam multidões de pessoas. A sexta trombeta anuncia que haverá muitas mortes na terra. Isso significa guerra, ataque a um povo. E a sétima trombeta anuncia a volta de Jesus. As 6 trombetas já foram tocadas. Falta só a sétima, que está pertinho de tocar. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus está muito perto de voltar. Você, menino, está preparado para a volta de Jesus? Você, menina, está preparada para a volta de Jesus? Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O dragão, que era anjo de luz, foi expulso do céu. Ele passou a ser chamado de Satanás, o pai do pecado. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também. Esse dragão morava no céu, mas foi desobediente a Deus e pecou. Ele é o maior inimigo dos filhos de Deus aqui na terra. Por isso, ele vive tentando e fazendo com que as pessoas pequem. Os anjos que caíram do céu, que serviam a Deus, agora são servos de Satanás. Eles fazem tudo o que ele manda. E todos que não servem mais a Deus, de alguma forma servem a Satanás. A mensagem do Apocalipse é para nos trazer exemplos e ensinamentos sobre a falsa e a verdadeira adoração. Você quer fazer uma pergunta? Tem uma mulher vestida de sol com a lua nos pés. Quem é ela? Essa é a verdadeira igreja de Deus. A luz do sol e da lua representam a Bíblia, a palavra de Deus. Observe que a mulher estava grávida e deu à luz um bebê. Quem será ele? Ele é Jesus, que após nascer em Belém, foi levado ao deserto porque corria risco de morte. Veja que o dragão cerca a mulher querendo pegar o bebê. Essa mulher, ao longo da história, foi atacada em todo o tempo pelo dragão. Por isso, ela representa a igreja pura, que continua sendo alvo do inimigo de Deus. Veja a coroa de 12 estrelas que ela tem na cabeça. O número 12 é muito usado na Bíblia desde os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos. Essa guerra entre o bem e o mal está perto de acabar. Quem vai vencer? A Bíblia diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. E houve um vencedor. Sabe quem? Miguel. E na Bíblia, Miguel é Jesus. Chocolate, o que é isso? O que você está mordendo? Olha, é um retrato. Até o chocolate está com raiva do dragão. O dragão tentou de todas as maneiras não permitir nosso contato com Jesus. Ele tenta nos afastar da Bíblia, tenta nos afastar da igreja e tenta nos enganar de todo jeito porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Nós somos a igreja de Jesus. Ele veio aqui e viveu, morreu e ressuscitou para nos dar a salvação.
A adoração verdadeira é viver conforme a vontade de Deus. Você sabia que tem um livro na Bíblia que está no Velho Testamento que relata a história de grandes reinos da Terra? Esse livro fala de reinos poderosos e é o livro de Daniel. É o livro das profecias e milagres que Deus fez nos dias que Babilônia era o reino que dominava o mundo. O livro de Daniel é parecido com o Apocalipse do Velho Testamento. Babilônia, com seu poderoso exército, invadiu Jerusalém e levou muita gente como escravo. Os mais fortes foram ajudar nos serviços pesados. Os mais inteligentes foram trabalhar no palácio servindo o rei Nabucodonosor. O rei ordenou que levassem para o palácio jovens que gostavam de estudar, de ler e aprender. E lá estava Daniel, junto com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, os 3 melhores amigos de Daniel. Você sabia que os nomes têm significados? Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Ananias significa Deus foi bondoso comigo. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Deus é quem me ajuda. Assim que chegaram ao palácio do rei, seus nomes foram mudados. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar. Ananias foi chamado de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E foi oferecido a eles todas as bebidas e comidas que eram servidas à mesa do próprio rei. O acordo é que eles servissem à corte durante 3 anos e fossem preparados para, ao final, entrar na presença do rei e prestar auxílio. Daniel decidiu que não iria se contaminar com a cultura da Babilônia e pediu ao chefe dos eunucos que não o obrigasse a comer aquela comida, a comida do rei, nem a beber o seu vinho. Deus abençoou Daniel, enchendo o coração do chefe de compreensão, e este então disse: "Tenho medo do rei. O que será de mim se ele descobrir que você e seus amigos não estão comendo o alimento ordenado? E se o rei perceber que vocês estão mais fracos e magros? A culpa cairá sobre minha cabeça." Daniel pediu àquele chefe que fosse feita uma experiência de 10 dias. Ele e seus amigos iriam comer apenas legumes e água. E ao final dos 10 dias, o chefe iria conferir para ver quem estava mais saudável e forte. O chefe dos eunucos então concordou e colocou diante de Daniel e seus amigos frutas, legumes e comida saudável. No final dos 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos era melhor do que a dos outros jovens. Com isto, eles puderam continuar sua alimentação com legumes, frutas e água. Deus deu aos 4 jovens muito conhecimento e inteligência, mas a Daniel ainda deu mais inteligência de interpretar sonhos e visões. Depois de 3 anos, eles foram trazidos à presença do rei. Foram considerados mais inteligentes e sábios do que todos os outros jovens e foram chamados a realizar serviços diretamente para o rei Nabucodonosor. O rei os considerava mais sábios do que todos os feiticeiros e encantadores que havia no seu reino. Certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ficou muito perturbado com este sonho. Mandou chamar todos os seus feiticeiros e magos e exigiu: "Interpretem o meu sonho. Aquele que interpretar, eu lhe darei muitos presentes. Mas se ninguém for capaz de dar a interpretação, mandarei matar todos vocês e destruir as suas casas." Os magos então pediram ao rei que contasse o seu sonho, mas ele se recusou a contar. "Vocês estão querendo me enganar? Contem vocês o meu sonho e eu saberei que vocês têm a interpretação." "O que o rei pede é impossível", disse os magos. "Só os deuses podem dar uma resposta", responderam eles. Eles não tinham a resposta porque os deuses deles eram falsos. Com isso, o rei Nabucodonosor ficou muito irritado e mandou matar todos os magos sábios do reino da Babilônia. O decreto foi lançado através dos guardas e chegou aos ouvidos de Daniel. Então ele se apressou e falou com o rei: "Rei Nabucodonosor, espere. Vossa Majestade pode me dar um tempo? Eu vou revelar seu sonho e sua interpretação." O rei aceitou a proposta de Daniel, que foi para o seu quarto orar. Deus revelou o sonho em uma visão no meio da noite. No outro dia, Daniel correu para falar com o rei. Ó rei, Vossa Majestade sonhou com uma grande estátua. A sua cabeça era de ouro fino, puro, o peito e os braços de prata, o ventre, os quadris de bronze, as pernas eram de ferro
e os pés em parte de ferro e uma parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra atingiu os pés e derrubou a estátua. Então foi tudo esmiuçado, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino que será de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro. O ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços tudo o que estiver ao seu redor. Quanto ao que viste dos pés em parte de barro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro. Por uma parte o reino será forte, por outra será fraca. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu edificará um reino que não será mais destruído. Este reino não passará a outro povo, ele será eterno. Então, o rei Nabucodonosor ordenou que trouxessem muitos presentes. E ele disse a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Ele é o rei revelador de mistérios, pois revelou este mistério. O rei Nabucodonosor tornou Daniel muito grande perante o reino, lhe deu autoridade e o colocou como governador. A pedido de Daniel, nomeou também Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da Babilônia. Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus e foram muito abençoados. O livro de Daniel conta histórias do mundo antigo e também histórias do nosso tempo. Por isso que devemos estudar e aprender sobre as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse, porque eles revelam tudo o que aconteceu e que vai acontecer até o final do mundo. Você quer aprender? O Apocalipse Kids te ensina. Olá, Amélia. Hoje é seu dia de contar uma história da Bíblia para todos nós. O professor também veio ouvir. Oi, amigos e amigas, que bom compartilhar essa linda história com vocês. O rei Nabucodonosor edita um decreto que diz assim: E atenção, de hoje em diante, a todo momento que tocar um instrumento musical, uma corneta, uma trombeta ou outro instrumento, fica decretado que todos devem se ajoelhar diante da estátua que o rei mandou fazer. Tem que ajoelhar e adorar a estátua. E quem não fizer isso, não adorar a estátua, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então todos os povos, servos e soldados do reino da Babilônia se prostraram ao soar da trombeta, menos os 3 amigos de Daniel. Algumas pessoas que ali se encontravam denunciaram os amigos de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não adoraram a imagem. O rei Nabucodonosor, enfurecido, mandou chamá-los e perguntou: Por que vocês não adoraram a minha estátua? Vou dar mais uma chance para vocês se redimirem. Voltem lá e se ajoelhem diante da estátua. Ou terei que mandar vocês para a fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens responderam bem forte: Ó majestade, nós só adoramos o nosso Deus, o Deus verdadeiro que está no céu. Não vamos ajoelhar diante da sua estátua. O Deus de Israel, a quem servimos, tem poder para nos livrar da fornalha de fogo, se for da vontade dele. Mas se Deus não quiser, que seja feita a vontade dele, ó rei, porque só ele merece nossa adoração. Ao ouvir essas palavras, o rei ficou ainda mais furioso e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que o de costume e ordenou que os 3 jovens fossem lançados ao fogo. A fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os guardas que chegaram perto morreram. Depois que os jovens foram atirados ao fogo, Nabucodonosor levantou-se e ficou olhando dentro da fornalha. Abismado, ele falou aos seus guardas: Não foram apenas 3 que jogamos na fornalha? Como agora vejo 4 homens, e o quarto se parece com um anjo?
Nabucodonosor viu que o fogo não queimava os 3 amigos e então gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam daí, venham para fora. E os 3 saíram felizes. E todos os príncipes, autoridades e o exército babilônico reuniram-se ao redor deles e contemplaram maravilhados como o fogo não havia lhes causado nenhum mal. O rei Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos da fornalha. Eles preferiram adorar a Deus do que adorar a estátua que o rei mandou. E Deus os livrou do fogo ardente. Por mim é feito agora um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja destruído, e suas casas também sejam destruídas. Pois esse é o verdadeiro Deus que merece toda a nossa adoração. Pode começar, Amélia. O livro de Daniel tem muitos símbolos como o livro do Apocalipse. Símbolos são imagens que representam algo. Por exemplo, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. O dragão e a serpente representam Satanás. Oi, Chocolate, o que é isso na sua boca? A imagem de um osso. Ah, acho que você está querendo alguma coisa, seu espertinho. Mas para você ganhar um osso, você vai ter que aprender sobre a história da estátua da Babilônia. Por isso, preste muita atenção, Chocolate. A cabeça de ouro simboliza a riqueza e domínio do reino da Babilônia. O peito de prata simboliza o Império Medo-Persa. O quadril de bronze simboliza o reino da Grécia. As pernas da estátua são de ferro e simbolizam Roma. Os pés são de ferro e barro que simbolizam reinos divididos. A pedra que vem do alto e derruba a estátua é o reino eterno de Deus. Em Daniel 7, fala de 4 animais. O leão com 2 grandes asas de águia, um urso com 3 costelas em sua boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, um animal terrível, espantoso e muito violento, com dentes de ferro e 10 chifres. Apocalipse também tem muitos símbolos que fazem parte das profecias, que já se cumpriram e que ainda vão se cumprir. O livro de Daniel fala que a lei de Deus seria mudada por um grande poder que se levanta contra Deus. Amélia, por que mudaram a lei de Deus dessa forma? Por causa da rebeldia, da desobediência contra Deus. A lei de Deus é perfeita e refrigera a alma. Cumprir a lei de Deus é o meu prazer, é adoração ao Deus Criador. Quero ser fiel no temor a Deus, sempre obedecer, vivendo a lei do amor. 4 mandamentos são de adoração a Deus, e os outros 6 para os semelhantes meus. Cada mandamento é o que me conduz na perseverança com fé em Jesus. Cada mandamento é o que me conduz na perseverança com fé em Jesus. Obedecer à lei de Deus é muito importante. É através dela que sabemos o que é certo e o que é errado. É na lei de Deus que aprendemos sobre amar a Deus e ao próximo. Tudo mesmo que os livros de Daniel e Apocalipse nos revelam tem muito a ver com a adoração a Deus. Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade, mas o dragão, que é Satanás, não quer deixar isso acontecer. Ele quer nos desviar da verdadeira adoração a Deus e nos confundir, nos enganar e nos fazer sofrer. Adorar a Deus é ser obediente a Ele. Ler a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Amar nossos amigos e inimigos, orar por eles, ajudar as pessoas que precisam de ajuda, seja quem for. É ser humilde, pedir perdão quando ofender outra pessoa. Pedir perdão a Deus quando cometer algum pecado. Adoração é viver aquilo que a gente prega. Aceite a minha adoração, querido Papai do céu. Em tua
tua presença eu quero estar. Tu és meu Deus fiel. Te aceito, te obedeço, te adoro, meu Senhor. Minha vida eu entrego em tuas mãos, meu Salvador. Em tuas mãos, meu Salvador. Esse é o lindo castelo do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O exército da Babilônia invadiu Jerusalém e levou muita gente para ser escravo na Babilônia. Entre esses escravos estavam os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você conhece? Daniel foi levado perante o secretário do rei. E lá o secretário perguntou para ele: qual o seu nome e o que ele significa? E Daniel então respondeu: meu nome significa Deus é meu juiz. Ah, quer dizer que o seu nome é uma homenagem ao seu Deus? Pois é, ele não é justo, porque essa história vai acabar agora. O seu nome será Beltesazar de hoje em diante, que significa Bel protege sua vida. Bel é o rei da Babilônia. De agora em diante você vai servir a ele. Pronto, tragam o próximo. Então enviaram outro jovem e ele perguntou: qual o seu nome e o que ele significa? Meu nome é Ananias e ele significa Deus é bom para mim. E o chefe então falou: ah, se Deus é tão bom para você, por que ele deixou você estar aqui como escravo da Babilônia? Ananias respondeu: eu confio que Deus faz o melhor para mim, até mesmo nas dificuldades. Ele é bom o tempo todo Deus é bom. O chefe da guarda, muito irritado, disse: ah, quer dizer que seu Deus é bom? Vamos ver até onde essa fé vai perdurar. De hoje em diante seu nome será Sadraque, não mais Ananias. De hoje em diante não quero ver nenhum escravo servindo a outro Deus, que não seja o Deus da Babilônia. Por isso está proibido falar o nome de Deus de Israel aqui. Pronto, pode ir. Tragam o próximo. Escravo, diga o seu nome e o que ele significa. Então aquele jovem respondeu: meu nome é Misael e ele significa quem é igual a Deus. E o chefe então diz para ele: o Deus de Israel não será servido aqui na Babilônia. De hoje em diante, seu nome será Mesaque. Pode ir, tragam outro escravo. Diga seu nome e o significado. E o jovem disse: meu nome é Azarias, que significa Deus tem me ajudado. E o chefe então disse: ah, você vai precisar muito da ajuda do seu Deus, porque aqui o seu nome não será mais esse, será Abednego. Na Babilônia temos muitos deuses, você pode escolher a quem você quer servir. Mas Azarias sabia que só existe um Deus verdadeiro, o único Deus de Israel. O rei então mandou preparar uma mesa cheia de comidas consagradas aos deuses da Babilônia e chamar os escravos para irem deliciar-se naquela mesa. Mas aqueles 4 jovens, fiéis a Deus, não aceitaram sentar-se na mesa do rei e comer aquela comida santificada a ídolos, aos deuses falsos da Babilônia. O jovem Daniel então fez uma proposta: deixe-nos comer só vegetais e água durante 10 dias e vamos ver no final desses 10 dias quem estará mais saudável, se nós ou os escravos que comeram da mesa do rei. E após os 10 dias, aqueles 4 jovens compareceram perante o rei, e o rei olhou para eles e disse: como vocês estão saudáveis, fortes, o que aconteceu? Então o chefe da cozinha revelou para o rei: ó meu rei, esses 4 jovens pediram permissão para durante 10 dias comerem só vegetais e água, enquanto os outros escravos comeram da sua mesa de tudo que o senhor gosta. E no final dos 10 dias, os escravos estavam mais magros, mais fracos, e esses 4 jovens que comeram só vegetais e água estão fortes, saudáveis. E com um detalhe, todas as vezes que eles foram se alimentar, eles agradeceram ao Deus de Israel, o único Deus que eles acreditam existir. Será que é por isso que eles foram abençoados, rei? E o rei então pensou e chegou a uma conclusão. Ele quis ser amigo daqueles jovens e foi até eles e disse: quero que vocês me apresentem esse Deus de Israel. Eu quero conhecer esse único Deus verdadeiro que vocês servem. Que toda a Babilônia conheça o Deus de Israel, o Deus vivo, o único Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Quando o profeta Daniel era criança, possivelmente ele orava muito e lia a palavra de Deus para entender a vontade de Deus na sua vida. No tempo de Daniel, existia um reino que dominava a terra. Esse reino se chamava Babilônia, que tinha um grande exército e era governado pelo rei Nabucodonosor. Esse rei invadiu Jerusalém e levou o povo judeu para ser escravo na Babilônia. Muitos judeus foram trabalhar nas fazendas, plantando e colhendo alimentos. Outros foram cuidar do gado. E os mais inteligentes, que sabiam ler e escrever, foram levados para o palácio do rei.
Olha o profeta Daniel aí, está diante do rei da Babilônia. Havia sábios no palácio do rei, mas nenhum deles era como Daniel. Daniel era um jovem muito inteligente e muito especial. Daniel tinha 3 amigos que foram levados com ele para a Babilônia: Ananias, Misael e Azarias. Eles também eram fiéis a Deus de Israel. Daniel e seus amigos conquistaram a confiança do rei Nabucodonosor e passaram de escravos a administradores de cidades do reino. O exército da Babilônia conquistava muitos outros reinos e cidades inteiras eram tomadas para o reino. Então o rei precisava de gente competente, como os amigos de Daniel, para administrar as cidades e ser governadores delas. Uma noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho muito estranho. Ele sonhou com uma estátua gigante, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e braços de prata. A barriga era de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. O rei então perguntou a todos os seus sábios, mas nenhum soube responder. Então Daniel orou a Deus, que revelou o sonho para ele, e Daniel disse ao rei: Rei Nabucodonosor, nenhum sábio pode revelar o seu sonho, mas eu conheço um Deus, o único Deus que está no céu, é o Deus que pode revelar tudo. Esse Deus revela mistérios. Por isso, o livro de Daniel parece tanto com o Apocalipse, porque os dois falam de revelação das profecias para o tempo do fim. Daniel não andou com Jesus, não conheceu Jesus, mas Jesus se revelou a ele e ele conversava com Jesus através da oração. Você já falou com Jesus hoje? Eu já falei. Qual o segredo do profeta Daniel e do apóstolo João? O segredo é a oração. Eles eram pessoas que oravam muito e conversavam com o Papai do Céu. As profecias de Daniel e de Apocalipse estão se cumprindo nos nossos dias. Você tem vontade de ser igual a Daniel, igual a João? Você tem vontade de conhecer o céu, onde eles vão estar? Jesus está voltando e vai nos levar para o céu, e lá nós vamos conhecer Daniel, João e muitos outros heróis da Bíblia. Agora que você já sabe o segredo do profeta Daniel e do apóstolo João, que tal contar para os outros essa história que você aprendeu? O livro do Apocalipse fala sobre reinos. E reinos têm reis. E os reis fazem guerra para conquistar outros reinos. E quando conquistam, eles colocam tronos dentro dos seus palácios. Geralmente, os tronos são feitos de ouro revestido de tecidos finos e confortáveis. Quanto mais rico e poderoso for o rei, mais bonito será o seu trono. Você sabe a qual reino você pertence? Ao reino de Deus, não é? Quem é o rei no reino de Deus? É Jesus. Ele vai voltar em breve como o Rei dos Reis, sentado em seu trono de glória. A Bíblia ensina que Jesus veio aqui na terra nos apresentar o reino de Deus. Ele nasceu numa estrebaria. Você conhece? Estrebaria é o lugar onde os animais dormem. A família de Jesus era pobre e não conseguiu um lugar melhor para ele nascer. Jesus cresceu estudando a palavra de Deus, que hoje é a Bíblia. Ele aprendeu muitas histórias e lições preciosas que o ajudaram a ficar muito sábio e preparado para a vida, para a sua missão. Jesus cumpriu sua missão de pregar o Evangelho no reino. Ele curou, ressuscitou e transformou a vida de muitas pessoas. Jesus amava fazer o bem para as pessoas. Por isso que nós, quando decidimos seguir Jesus, devemos também amar fazer o bem às outras pessoas. Ajudar quem precisa, dar alimento a quem está com fome, dar água a quem está com sede, dar um abraço a quem está precisando de carinho e afeto, quem está precisando de apoio. Ser cortês com o nosso coleguinha, com a nossa colega, respeitar os mais velhos, respeitar e amar todas as pessoas sem nenhum tipo de preconceito. Então muita gente quis Jesus como rei, porque ele curava, porque ele ajudava, porque ele fazia muito bem para todas as pessoas que estavam perto dele. Mas sabe que outras pessoas más não gostaram dessa ideia? Então deram um jeito de prender Jesus e pregar ele numa cruz, porque eles não queriam que Jesus fosse rei.
Foi numa sexta-feira que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, do meu e do seu. Ele morreu na sexta-feira, ficou descansando no sábado e no domingo, de madrugada, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a maior prova que ele venceu a morte e o pecado em nosso lugar. Então, ele voltou para o céu, mas prometeu voltar para nos buscar, para viver no reino de Deus para sempre. Agora, Jesus é o nosso Rei, que tem um trono glorioso que está na Nova Jerusalém. Em breve, veremos Jesus sentado no seu trono, e ele será o nosso Rei eterno, e nós diremos para ele o que está escrito em Apocalipse 4:11. Digno é, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas todas as coisas. Bendito seja o nosso Rei Jesus. O apóstolo João viu um trono no céu. Em Apocalipse 4, versículo 2 diz assim: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Diferentes do trono deste mundo, o trono do céu foi conquistado pelo Rei Jesus, não com guerras, mas com sua morte e ressurreição, que é a vitória sobre o reino do mal. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso, boca de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas a ferida foi curada e todos ficaram maravilhados e seguiram a besta e adoraram o dragão que deu autoridade à besta. E adoraram a besta dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? O livro de Apocalipse tem muitos símbolos. A palavra animal significa rei ou reino. A água, que é o mar, significa povo. Mulher significa igreja. Um dia, na profecia, significa um ano. E vento significa tempestade, guerra. Portanto, uma besta que sai do mar significa um rei poderoso que sai do meio do povo. Essa besta com 10 chifres que sai do mar significa que um reino que vai sair para dominar toda a terra. E esses 10 chifres significam muito poder, com uma besta muito poderosa, com a aprovação de todo o povo. Ela tem 7 cabeças. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, nos ensina sobre esta besta. As 7 cabeças são 7 colinas ou 7 montanhas, sobre as quais está assentada a mulher. Então a besta, que significa um reino, que sai do mar, que significa povo, com 10 chifres, que significam muito poder, e tem 7 cabeças, que significam 7 montanhas, essas 7 montanhas estão localizadas em um lugar, onde essa besta vai manifestar o seu poder. E ali diz que uma mulher está sentada sobre as 7 montanhas. Então a profecia nos revela que essa mulher, que representa a igreja, está sentada entre 7 montanhas. Você sabe onde existem 7 montanhas com uma igreja no meio? É na cidade de Roma, na Itália, Europa. Peça alguém para te mostrar um mapa da Europa e você vai ver as 7 montanhas ou 7 colinas e uma igreja no meio. Em Apocalipse,
capítulo 12, João tem uma visão de uma besta. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso lembra que em Daniel 7 fala sobre isso. O profeta Daniel viu 4 animais, um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível que não dava para descrever. Portanto, essa besta de Apocalipse 13 tem todas as características de todos os animais que estão escritos em Daniel. Esses 4 animais, ou melhor, esses 4 poderes que Daniel viu, estão todos nessa besta de Apocalipse 13. Ela é muito forte, muito poderosa. E para piorar as coisas, o dragão, que é Satanás, deu 3 presentes para essa besta: o seu poder, o seu trono e a sua autoridade para a besta. Em Apocalipse 13, versículo 5, disse que a besta tem autoridade para falar e dominar o mundo por 42 meses. Isso quer dizer que são 1260 dias. Cada dia na profecia vale 1 ano. Se em Apocalipse está escrito 1260 dias, quer dizer que a besta dominou o mundo por 1260 anos. Essa profecia começou em 538 d.C. e terminou em 1798, que no total dá 1260 anos. Em 1798, Napoleão Bonaparte tirou todo o poder do Papa, e essa foi a ferida de morte da besta. Apocalipse 13:3 comprova isso. Uma das cabeças da besta teve um ferimento e ela quase morreu. Mas essa ferida mortal foi curada, e essa besta maravilhou a terra, e muitos a adoraram. Então essas 7 montanhas, que estão localizadas em Roma, que tem uma mulher sentada, essa mulher significa a igreja, ela teve muito poder. Depois ela perdeu esse poder, por causa da ferida mortal. E agora ela recupera esse poder, e muitos vão segui-la. Isso nos alerta. Um poder que vem de Roma vai ganhar muita força política e religiosa, e vai dominar esse mundo. E o povo de Deus não pode cair nessa armadilha. A ferida está curada. Então quer dizer que a besta que estava ferida já está de volta com muita força. Será que nós vamos obedecer esse poder? Não. Nós vamos estar ao lado de Jesus, porque quem estiver ao lado de Jesus vai vencer essa guerra e vai morar com ele no céu para todo sempre. Ora vem, Senhor Jesus. Não podemos de forma nenhuma aceitar o selo da besta. Devemos aceitar o selo de Deus, do Deus vivo, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que Deus te abençoe, que você seja obediente ao papai, à mamãe, à palavra de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Gamaliel, chegou uma mensagem no zap para você. De quem será? Então, o primeiro anjo que voava pelo céu tinha na mão o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem do primeiro anjo é uma mensagem de alerta para todos nós. Temer a Deus e dar glória a Deus. O que é temer a Deus? É ficar com medo dele? Não. Temer a Deus é obedecer a Deus. Obedecer o que a palavra de Deus fala. Ser obediente a Deus é a receita para ser feliz. Quem obedece a Deus, obedece ao papai, à mamãe e a todos os mais velhos. Quando a gente obedece a Deus, a vida fica mais leve. Tudo fica melhor. Você olha para um lado, para o outro e sente que tem anjos te protegendo, que Deus está feliz com você. Professor, que maravilha! Eu aprendi hoje então que temer a Deus não é ter medo de Deus, é obedecer a Deus, não é isso? É isso mesmo, Gamaliel. Temer a Deus é obedecer, e a segunda parte do versículo fala sobre dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Você sabe o que isso significa? Sim, professor. Dai glória a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, porque Ele é justo. E a justiça de Deus será agora no final para aqueles que obedeceram e os que não obedeceram a Deus. Muito bem, e o versículo termina: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui está o ponto principal dessas mensagens, a adoração. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Olha,
Chegou outra mensagem para você, Gamaliel. O segundo anjo o seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Professor, o que significa essa palavra, prostituição? Essa palavra feia, prostituição, significa mentira, engano, falsidade. Tudo que é falso, tudo que é enganoso, tudo que é pecado é prostituição. E isso vai acabar no fogo eterno. O fogo que Deus vai mandar para queimar todo o pecado. Onde você vai, Chocolate? Você está vendo fogo? Você vai se queimar. Volte, Chocolate. Obedeça. Chocolate, volte agora. Muito bem, Chocolate. Você obedeceu o professor. É isso mesmo, tem que ser obediente. Tome um biscoito. Você deve estar faminto. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. A besta, Satanás, é o grande inimigo de Deus que quer ser adorado. Quem não adorar a Deus, vai adorar a besta. Você quer adorar a Deus ou a besta? Professor, nós aprendemos que a marca da besta estará naqueles que desobedecem a Deus. E qual a marca dos que obedecem a Deus? A marca, o selo de Deus para os verdadeiros adoradores ao Deus vivo, é o sábado, o santo dia do Senhor. Natan, olha esse selo que legal. Os reis usavam para selar as suas correspondências. Aqui no fundo era onde a tinta pegava e fazia a marca em cima do pergaminho. Olha que legal. Oi, pessoal. Estão preparados para aprender sobre o livro selado? O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz que Deus mandou Daniel fechar o livro e selar, até o tempo do fim. O livro de Daniel é o livro da profecia que, depois de selado, por muito tempo ele ficou desaparecido, escondido, até que então foi encontrado. E de lá para cá, ele tem sido estudado, tem sido analisado e passou a fazer parte da Bíblia. O livro de Daniel tem revelações preciosas para o nosso tempo. A Bíblia diz que quando Jesus pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se ajoelharam diante dele e adoraram. Só Jesus era digno de abrir os 7 selos para desvendar para a igreja os eventos da história desde os dias de João até o estabelecimento do seu reino. Os salvos, então, cantavam, unidos a essa canção. O cântico do Cordeiro, em gratidão ao que Jesus fez por eles. A letra desse cântico dizia assim: Foste morto e por nós morreste na cruz. Com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. O tema central deste cântico é que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Jesus pagou o preço da nossa redenção. Por isso, somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória, por toda a eternidade. Na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, venceu a morte e agora vai vir nos buscar. O grande conflito entre o bem e o mal está chegando ao fim. A vitória de Jesus na cruz nos deu garantia de salvação para a eternidade. As 7 trombetas estão para ser tocadas. À medida que o livro vai sendo aberto, é-nos revelado o grande conflito entre o bem e o mal, o conflito dos séculos. Dentro desse livro tem os 7 selos, que são comparados com as 7 igrejas, que tem um paralelo com as 7 trombetas. Ao Jesus abrir o livro, ele foi tirando um selo de cada vez, e cada selo que ele tirava
saiu um cavalo com seu cavaleiro. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a profecia que está na Bíblia é verdadeira e vai se cumprir. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Gamaliel, por favor, abra sua Bíblia e leia para todos nós Apocalipse 5, versículos 7 a 10. Jesus se aproximou e recebeu o livro da mão direita de Deus. Deus estava sentado no seu trono. Ao Jesus receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que é Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus salvos de todos os lugares da terra. O livro selado representa a longa caminhada do povo de Deus na história do conflito entre o bem e o mal, a história da redenção, a história do amor de Deus para com seu povo. Está chegando a hora do grande final, da volta de Jesus, que virá com seus anjos buscar aqueles que o obedeceram, aqueles que acreditaram e foram fiéis até o fim. Quem é Jesus no Apocalipse, professor? Jesus é o personagem central do Apocalipse. O primeiro capítulo, ele é apresentado sob vários símbolos que vão reaparecer nas mensagens a seguir. O destaque especial é dado ao título Fiel Testemunha. Jesus é fiel testemunha. Ele é o primeiro e o último, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de todos os pecados. Para João, essas palavras foram muito especiais. Ele estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho que ele deu sobre Jesus. Em Apocalipse 1:9 diz isso. Jesus então se apresenta como a fiel testemunha. Jesus se declara como aquele que esteve morto, mas reviveu. Ele tem a chave da morte e do inferno. Talvez João pensasse que seu Senhor se esquecera dele, mas estas palavras trouxeram paz e esperança ao coração de João. Sofia, à medida que eu for falando os nomes de Jesus no Apocalipse, você vai dizendo o significado de cada um, ok? O livro de Apocalipse revela vários nomes que são dados a Jesus, dentro da profecia. Em Apocalipse 1, versículo 8, tem vários nomes. O primeiro é Alfa e Ômega. Significa primeiro e último. O segundo nome, Senhor Deus. Jesus é Deus e Senhor. O terceiro nome, o Todo-Poderoso. Jesus é o nosso Rei eterno. No Apocalipse 1, versículo 17, fala que Jesus é o primeiro e o último. Apocalipse 1:18, Jesus é aquele que vive. Apocalipse 3:14, Jesus é a testemunha fiel. O que significa isso? Jesus é a verdade, por isso ele é a testemunha fiel. Em Apocalipse 5, versículo 5, diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Leão de Judá significa Rei poderoso. Papai me disse que Jesus é o mesmo Miguel. É verdade? Tudo leva a crer que sim, Sofia. O arcanjo Miguel pode mesmo ser Jesus. No versículo 5, Jesus é o descendente do rei Davi. Apocalipse 7:17, ele é o pastor. Apocalipse 12:18 diz, Jesus é o Messias. Apocalipse 19:11, Jesus é fiel e verdadeiro. Em 19:13 diz que ele é a palavra de Deus. Em 19:16 diz que ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E no 22:16 diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã. O que é isso, Sofia? A brilhante estrela da manhã é a estrela que brilha de madrugada, quando ainda está escuro. Jesus é a estrela da manhã que brilha neste mundo de pecado. Que Jesus, a estrela da manhã, brilhe no seu caminho e ilumine a sua vida. Amém. Professor,
quais os livros da Bíblia contêm profecias sobre o fim do mundo? Gamaliel, a Bíblia é dividida em duas partes, Velho e Novo Testamento. E ela tem subdivisões, por exemplo, histórias, as histórias de Adão, Eva, Noé, Moisés, Davi e muitos outros. Tem poesias no livro de Salmos, tem profecias em Isaías, Daniel, Apocalipse, tem as cartas escritas às igrejas e também tem os livros evangélicos. Você sabe quais são os livros evangélicos? Sim, professor. São 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam sobre a vida e a missão de Jesus aqui nesse mundo. Muito bem, Gamaliel, você acertou. A Bíblia é a palavra de Deus, dada através de profetas, reis, rainhas, pastores, pescadores. Ela contém livros históricos, poéticos, evangélicos, cartas. São 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Qual é a parte mais difícil de entender na Bíblia, professor? É a parte das profecias, Gamaliel. Tem muitas profecias que têm figuras de linguagem. Por exemplo, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, existem animais que representam muitas coisas. E é muito importante a gente estudar as profecias, Gamaliel, porque muitas delas estão se cumprindo no nosso tempo. Cadê o chocolate? Você viu o chocolate? Chocolate, cadê você? Fica aqui perto, chocolate. Professor, fale-nos mais de Apocalipse. Sim, eu vou falar muito sobre Apocalipse, mas também sobre um outro livro que parece muito com Apocalipse e eles se completam. É importante a gente aprender sobre as figuras de linguagem desses dois livros, Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo Testamento. Esses livros foram escritos numa linguagem simbólica. Agora você vai saber como entender essas linguagens do Apocalipse e Daniel. Professor, o que significa a palavra animal na profecia? Agora vamos para a parte mais importante. Até o chocolate está interessado em aprender sobre as figuras de linguagem da profecia. Preste atenção, chocolate. Eu quero aprender muito sobre isso, professor. Leia, por favor, Gamaliel, Daniel 7,17. Esses grandes animais são 4 reis que se levantaram da terra. Leia Daniel 7,23. O quarto animal será o 4º reino da terra. A Bíblia ensina que animal pode significar rei ou reino. Entendeu, Gamaliel? Animal é rei ou reino. E a palavra água, professor, o que significa? Em Apocalipse 17, verso 15, diz assim: Assim falou-me o anjo: As águas que vistes, onde a mulher assenta, são povos, nações, multidões. Então, água significa povos, multidões. Portanto, muitas águas são muitas pessoas. E a palavra mulher, professor, o que significa? No Apocalipse, existem 2 mulheres, uma fiel, pura e verdadeira, e a outra mulher chamada de prostituta, que representa o pecado, a falsidade, a idolatria. E o significado de mulher em profecia é igreja. Então existe a mulher verdadeira e fiel, que é a igreja verdadeira e fiel, e existe a mulher falsa, adúltera, prostituta, que significa a igreja falsa, a igreja que engana todo mundo. A Bíblia nos ensina de uma maneira muito simples, que o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, na profecia bíblica, a palavra mulher significa igreja. Se for uma mulher pura, é a igreja verdadeira. Se for uma mulher impura, é a igreja falsa. Entendeu? E a palavra vento, professor? O que ela significa na profecia? De acordo com o livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 1, fala de uma guerra, de um conflito, de uma batalha. Portanto, vento na profecia significa guerra, batalha, conflito. Professor, e a palavra rabo ou cauda? Qual o significado dela na profecia? No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 15, fala que o ancião, o homem de idade, é a cabeça, e o profeta que fala mentira é a cauda. Então, cauda ou rabo, na Bíblia, significa mentira, falsidade. Cauda ou rabo significa falso profeta, que engana o povo que não estuda. Muito bem, crianças. Nesse episódio aprendemos muito sobre os símbolos da profecia. Até o próximo episódio. A Bíblia começa com Gênesis, capítulo 1, nos ensinando que Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E Deus criou o homem e a mulher, a primeira família. O livro de Gênesis está no Velho Testamento, que nos conta a história do povo de Deus antes de Jesus vir aqui nessa terra. O Velho Testamento contém 39 livros, com muita história
Poesia e profecia. A Arca de Noé foi feita para salvar o mundo da grande chuva que Deus ia mandar e iria inundar toda a terra. A família de Noé, juntamente com os animais que entraram na arca, foram salvos. O povo de Israel, por causa da sua desobediência a Deus, se tornou escravo do Egito. Mas 400 anos depois, Deus mandou Moisés para abrir o Mar Vermelho e levar o povo para a Terra Prometida. Muitos profetas foram chamados por Deus e no Velho Testamento escreveram profecias que estão se cumprindo até hoje e vão se cumprir até o final. A história do povo de Deus, que saiu da escravidão, atravessou o Mar Vermelho rumo à Terra Prometida, mas se afastou de Deus e se perdeu no deserto por 40 anos antes de chegar à Terra Prometida. Todos os livros do Velho Testamento revelam a dificuldade que o povo tinha em seguir e obedecer a Deus. O povo sempre era contaminado pelos deuses de outras nações, os deuses pagãos. Obediência e fidelidade é o que Deus sempre pediu e pede para o seu povo até hoje. A Bíblia é repleta de belas histórias, de provérbios, de profecias, de canções, de salmos que nos contam poesias lindas. Quando lemos a Bíblia, viajamos no tempo e entendemos o porquê do sofrimento do povo de Deus aqui na Terra. Muitas histórias que nos ensinam o princípio, o meio e o fim desse mundo. Como ele começou e como ele vai terminar. As profecias estão se cumprindo, o tempo do fim chegou e Jesus está muito próximo de voltar. Esse é o alerta que a Bíblia nos traz. Moisés e os profetas anunciaram o que foi escrito nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Deus quer ser adorado, ele quer ser o único Deus da sua vida. Deus não aceita adoração a outros deuses. Por isso ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Novo Testamento começa trazendo-nos a segunda etapa do plano de Deus para a humanidade. Jesus veio ao mundo, nasceu em uma manjedoura, cresceu, viveu entre os homens. Aos 30 anos, assumiu sua missão de trazer ao mundo o amor e a salvação. Jesus foi batizado por João e a partir daquele momento ele caminhou rumo à cruz para morrer, ressuscitar e nos dar o direito de salvação. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos que contam a história de Jesus de maneiras diferentes. A partir do livro de Atos, conhecemos a primeira igreja cristã, uma igreja perseguida, mas que guardou os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A Bíblia é muito mais do que um livro comum. Além de histórias inspiradoras, a Bíblia é a mensagem de Deus para todos nós. Ela tem o poder para transformar a nossa vida. A Bíblia é a palavra do Criador para a criatura. A Bíblia é a palavra de Deus para o ser humano. O Novo Testamento tem 27 livros. E é nele que está o Apocalipse, que fala sobre a igreja que vai viver o tempo do fim. Essa igreja, que começou logo depois da ressurreição de Jesus, é a igreja perseguida que viveu momentos de muita fé, mas também vive momentos de muita apostasia. Apostasia significa desobediência, engano, falsidade. Ao longo da história, surgiu uma igreja falsa se passando por verdadeira, mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus sempre foram muito perseguidos. Tentaram acabar com as Bíblias. Em praça pública foram queimadas muitas Bíblias. Tentaram matar o povo de Deus, mas eles fugiram para as cavernas, para longe, e ficaram lá por muito tempo escondidos, para não serem mortos. Em Apocalipse 11, encontramos a profecia das 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Você sabe? As 2 testemunhas são o Velho e o Novo Testamento. São as 2 testemunhas que acompanham o povo de Deus do início ao fim da sua jornada. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Maranata, o Senhor logo vem! Olá, você sabia que o Apocalipse nos revela que agora no tempo do fim nós vamos receber 3 mensagens muito importantes? As 3 mensagens angélicas. Angélicas quer dizer que são mensagens dadas por anjos. Só que esses anjos são simbólicos também, porque na verdade esses anjos não são os anjos lá do céu. Eles simbolizam quem vai dar essa mensagem. E nós vamos descobrir quem são esses anjos.
Em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6, fala sobre o primeiro anjo. Vi um anjo voando pelo meio do céu. Ele tinha a mensagem eterna das boas novas para anunciar aos que vivem aqui na terra. A todos os povos e nações ele diz em alta voz: respeitem a Deus e deem-lhe glória, porque é chegada a hora. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes das águas. O Apocalipse tem a mensagem eterna sobre as boas novas. E ele vai falar a todas as nações, através desses anjos. O primeiro anjo traz a mensagem: respeitem a Deus, deem-lhe glória, porque Deus merece toda a honra e toda a glória. Deus não pode ser de brincadeira. É muito sério isso, porque Ele é o Rei do Universo, Ele é o Senhor dos Senhores e é o nosso Papai do Céu. E no tempo que estamos vivendo, temos que levar isso muito a sério. E o segundo anjo seguiu o primeiro. Caiu a grande Babilônia, a grande cidade do pecado. Ela fez com que todas as nações bebessem do vinho do seu pecado. E tudo isso fez a taça da ira de Deus transbordar. Isso quer dizer que a grande Babilônia foi derrotada. Esse é o tempo que já estamos quase vivendo. A Babilônia, a confusão, tudo aquilo que desobedece a Deus será derrubado. E o anjo vai levar essa mensagem a todos, alertando a todos para não cair nessa armadilha. Babilônia, em Apocalipse, quer dizer confusão. Não vamos ficar perto dessa confusão, vamos ficar longe dela. Quem for desobediente vai fazer parte da Babilônia, mas quem obedecer a Deus vai ficar longe da Babilônia. Chocolate, o que é isso? Você está mordendo um livro? Chocolate, deixa de ser desobediente, larga esse livro. Você quer fazer parte da Babilônia? Quem desobedecer a Deus vai se dar muito mal. Não vale a pena ser desobediente. Por isso temos que ser obedientes a Deus, para ir para o céu e viver com Ele para sempre. Porque aqueles que adorarem a besta, adorarem o dragão, vão receber uma marca na testa ou na mão. Você sabe o que isso significa? A testa significa aquilo que nós pensamos em fazer. O nosso pensamento, aquilo que nós concordamos. E a mão significa aquilo que nós fazemos, é o nosso trabalho. Então, muitos vão receber a marca na testa e outros na mão. E vão seguir a besta e vão se perder para sempre. Sabe quem são os 3 anjos que vão levar a mensagem angélica nesse tempo do fim? É o povo fiel a Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que vai proclamar esse evangelho do último tempo, o tempo do fim. Que tal a gente ser anjo que proclame a palavra de Deus, a volta de Jesus, agora no tempo do fim? Quando o dragão, que é Satanás, era um anjo de luz no céu, ele foi expulso de lá. Ele caiu aqui na terra. Ele poderia ter sido expulso daqui se Adão e Eva não tivessem aceitado o pecado. Adão e Eva comeram do fruto proibido e aceitaram a oferta de Satanás e pecaram. Eles deram oportunidade para o dragão fazer daqui uma morada dele. Quem aceita o pecado, desobedece a Deus e obedece a Satanás. No jardim do Éden, Satanás se transformou numa serpente. Mas agora, no fim dos tempos, ele vai se transformar num dragão para exercer sua autoridade sobre aqueles que obedecem à sua voz. Adão e Eva deram ouvidos à serpente e, em troca, receberam dor, tristeza e morte, coisa que eles nunca tinham experimentado. E é isso que Satanás tem a oferecer a todos aqueles que não obedecem a Deus. Porque ele não criou a vida, ele não cria nada, ele só destrói. Ele é o maior inimigo de Deus e dos filhos de Deus. Satanás trouxe o pecado para a terra, assumiu o controle da terra. E sabe qual foi o resultado disso? Brigas entre irmãos, separação, orgulho, ódio, egoísmo, destruição da família. Satanás trouxe isso, ele deu isso em troca da obediência que o ser humano prestou a ele. Diante de tantos pecados, Deus instituiu, deu ordem para o povo dele, que quando alguém pecasse, teria que matar um cordeirinho para o sangue ser derramado daquele cordeiro inocente. O sangue derramado para que o pecado fosse perdoado. Isso durou muito tempo, até que Jesus veio. Então, depois da morte de Jesus, nenhum cordeiro precisou mais ser morto, porque Jesus morreu por todos nós, para perdoar os nossos pecados. Então, a partir da morte de Jesus, quem pecar, pede perdão a Deus em nome de Jesus. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Devemos arrepender sinceramente e entregar para Deus, em nome de Jesus, a nossa confissão. Quando Jesus morreu na cruz, mas ao 3º dia ressuscitou, ele com isso pisou na cabeça da serpente, porque ele venceu o pecado e a morte,
Mas o fato de Jesus ter morrido na cruz, ressuscitado, pisado na cabeça da serpente, não quer dizer que tudo está acabado. Na verdade, isso simboliza que o destino deles já está determinado. O destino de Satanás e seus anjos e todos que lhes obedecem, eles já estão com os dias contados. Mas enquanto esse dia não vem, eles querem aproveitar o máximo para levar com eles quem obedecer e ouvir a voz deles. Depois que Jesus voltar e buscar os seus escolhidos, o dragão ficará preso por 1000 anos, acorrentado aqui sozinho nessa terra, sem ninguém para tentar. Por isso, ele quer aproveitar cada segundo enquanto ele tem liberdade, para levar com ele muitos que obedecem à voz dele. Ele é mau e quer a morte de todos, porque ele já sabe o destino dele. Ele vai morrer e o pecado vai acabar. Mas como ele não pode mudar o destino dele, ele quer mudar o seu destino, o meu destino, quer nos tirar a salvação que Jesus comprou por um preço tão alto. Fique de olho bem aberto, para que o dragão não tire a sua coroa, não tome a sua salvação. O tempo dele está acabando. Em breve ele será acorrentado e ficará preso por 1000 anos. Enquanto isso, nós estaremos no céu, com Jesus e com todos os salvos de todos os tempos. E no final desses 1000 anos, a Nova Jerusalém vai vir aqui para a terra. E quando ela estiver descendo, Satanás será solto. E todos os ímpios que obedeceram à voz dele vão ressuscitar, vão formar um grande exército para atacar a grande cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas então descerá fogo do céu e vai acabar com todos. Com Satanás, um dragão, com a serpente e todos que seguiram ele, inclusive seus anjos. E não teremos nenhuma lembrança do pecado. Teremos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, e Deus será o nosso rei. Maranata, o Senhor logo vem! E vi novo céu e nova terra. Todas as coisas velhas se passaram, e tudo agora se fez novo. Quando Deus criou o mundo, ele fez tudo perfeito. Mas o seu grande inimigo, Satanás, o dragão, veio e estragou tudo. Ele colocou o pecado no mundo, e tudo o que era bonito ficou feio. E o mundo então passou por grande mudança. Todas as coisas belas se tornaram feias. Tudo aquilo que era perfeito ficou imperfeito. E Satanás então reinou por muito tempo nesse mundo, trazendo tristeza, dor, morte, solidão e muito sofrimento. Mas Deus mandou o seu Filho Jesus, e através da morte de Jesus na cruz, o homem, o ser humano, teve esperança de renovação. E Jesus então venceu a morte na cruz. E o dragão, derrotado por Jesus, resolveu vingar dos filhos de Deus enquanto ele estivesse aqui na terra. E agora, no fim do mundo, esse dragão vai querer atacar todos aqueles que amam a Deus. O dragão lutará até o final para impedir que as pessoas aceitem Jesus, que conheçam a palavra da esperança sobre a volta de Jesus e a nova cidade, o novo céu e a nova terra, porque ele não quer que ninguém vá para lá. Você quer conhecer o céu? Você quer morar na nova terra? Quem guardar os mandamentos de Deus e for fiel a Jesus, vai morar na nova terra, na cidade santa, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um lugar tão bonito que a gente não consegue descrever a sua beleza. É um lugar de paz, onde não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza, só felicidade e harmonia. Um lugar preparado por Jesus para todos aqueles que obedeceram os seus mandamentos e foram fiéis a Ele. É por isso que o dragão não quer que a gente vá para lá, porque lá é um lugar maravilhoso e o dragão não gosta desses lugares. Ele gosta de maldade, ele gosta de choro, ele gosta de tristeza, ele gosta de briga. E isso no céu não vai ter, na Nova Jerusalém não tem. E nós, os escolhidos de Deus, aqueles que obedecerem a Deus, vão conhecer o rio da vida, vão estar lado a lado com Jesus, vão conhecer os heróis da Bíblia, de todos os tempos. Eu quero conhecer Moisés, eu quero conhecer Noé, quero conhecer Davi, cantar no coral dos anjos, cantar o hino do Cordeiro. Que privilégio! Do trono de Deus sai o rio da vida. O dragão sabe que foi derrotado e por isso o destino dele está traçado. É o lago de enxofre. Mas como ele não pode mudar o destino dele, ele quer mudar o nosso destino. E se a gente deixar, nós não iremos conhecer o céu. Ouvir as histórias que Jesus tem para nos contar, a história da redenção, a história de quando ele esteve aqui na terra. Conhecer os santos de todas as eras, aqueles que viveram desde a fundação do mundo.
que viveram em obediência e comunhão na santa esperança do grande encontro debaixo da árvore da vida, onde todos vão erguer a sua voz e cantar um hino de louvor a Deus em reconhecimento a tudo que Jesus fez para todos estarem ali. Oh, que dia glorioso e feliz, quando estaremos diante do trono do Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, o único Deus que merece toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém.